Olha, obrigado a você que nos dá essa grande audiência. Lembrando que o nosso TN começa sempre ao meio-dia, hein? Coloca na tela para mim aí, por gentileza, a operação da polícia, porque 43 milhões de reais. 43 milhões de reais em 6 meses. Você, trabalhador de bem que está aí nos acompanhando, você consegue essa grana toda dentro desse tempo? Imagina, 6 meses. Já estamos aí quase chegando em fevereiro. Já era para ter uma grana boa no bolso, hein? Aposto que você, assim como eu, né, que sou assalariado, igual você que está aí nos acompanhando, imagino que esse dinheiro aí não tenha chegado ainda na sua conta, muito menos na minha, tá? Mas essa grana toda foi o dinheiro arrecadado pela facção TCP em apenas um semestre. Dá para acreditar? E a polícia conseguiu rastrear essa grana toda. A polícia conseguiu rastrear essa cifra com um trabalho de inteligência fortíssimo, tá? O nosso Luciano Rosetti, o nosso bonitão, acompanhou hoje a fala da polícia, acompanhou a entrevista coletiva, onde a polícia explicou tudo, né, bonitão? Entregou tudo sobre a operação para caçar os integrantes dessa organização criminosa. Me conta, ô bonitão, boa tarde. Pois é, meu amigo, boa tarde para você, Camargão, para amigo, para amiga do TN. Só para ressaltar aqui, gente, que a Operação Conexão Perdida, esse foi o nome da operação, né? Operação Conexão Perdida. Essa operação foi um dos maiores trabalhos de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo em todos os tempos, tá? A polícia capixaba se aliou à polícia carioca, né? Fez um bate-bola entre polícia capixaba aqui no Espírito Santo, a polícia carioca lá no Rio de Janeiro, para poder encontrar essa agência bancária do TCP, uma espécie de agência bancária que ficava lá no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Mas, Luciano, como é que foi o trabalho dessa investigação? Vou explicar para vocês tintim por tintim. A polícia descobriu que aqui no Espírito Santo, pelo menos uma facção criminosa tem parceria com o TCP. O TCP é o Terceiro Comando Puro, que é lá do Rio de Janeiro, lá do Complexo do Alemão. Esse TCP tem uma agência bancária e que gerencia, essa agência bancária gerencia, gente, dinheiro de tráfico de drogas de muitas facções ao redor do Brasil que são parceiras dela. E aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, tem pelo menos uma facção que é parceira do TCP lá no Rio de Janeiro. Então, os traficantes daqui, gente, eles conseguiam dinheiro e mandavam para essa agência bancária paralela lá no Rio. Mas, Luciano, como é que eles conseguiam captar, né, conseguir tanto dinheiro assim? Como é que eles conseguiam isso? Bom, vendendo arma, vendendo droga e extorquindo de comerciantes aqui na capital. Eles cobravam, Camargão, uma espécie de mensalidade dos comerciantes e empresários, de alguns, né, que estavam no território sob o domínio deles aqui na capital. Então eles cobravam mensalidade e mandavam esse dinheiro lá para essa agência bancária lá no Rio. Aí os detalhes foram passados numa coletiva de imprensa, a gente vai trazer os detalhes agora na entrevista do delegado. A operação denominada Conexão Perdida foi realizada no Espírito Santo e no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Teve participação de mais de 300 policiais. O objetivo foi combater a organização criminosa Terceiro Comando Puro, que tem sede no Rio. De acordo com as investigações, o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, tinha uma espécie de agência bancária, sim, um banco paralelo que gerenciava todo o dinheiro ilícito de várias partes do Brasil, inclusive daqui do Espírito Santo. Mas como é que os traficantes daqui conseguiam dinheiro? Bom, com venda de armas, venda de drogas ilícitas e também extorquindo de comerciantes e empresários daqui do Espírito Santo. Sim, os traficantes cobravam uma espécie de mensalidade. Alguns chegavam a dar valores tipo 10 mil reais. Sim, 10 mil reais na mão dos traficantes para que eles enviassem esse dinheiro para essa conta que tinham lá com o TCP. Mas o que os traficantes daqui ganhavam com isso? Bom, os traficantes do Rio mandavam para as facções daqui do Espírito Santo, que tinham parceria com eles, drogas, armas e até dinheiro para alimentar o tráfico ilegal de drogas. É como se um ajudasse o outro. Uma parceria comercial com base em tráfico e extorsão. Nós temos aqui, basicamente, são os bairros dominados pelo Terceiro Comando Puro, né? Nós temos o Itararé, Cruzamento, Nova Palestina, aí em Serra nós temos Nova Almeida, Ilha de Santa Marta. Então, assim, são vários bairros da Grande Vitória, tá? Não só vincula a Vitória, mas tem toda a Grande Vitória, que empresários que funcionavam ali, até mesmo materiais de construção, outros tipos de negócios, que também eram obrigados
a entregar dinheiro a essa facção criminosa, chegando até R$10 mil, esses valores. Os comerciantes, em geral, são vítimas porque eram obrigados a pagar a tal da mensalidade. Mas em pelo menos um dos casos, o empresário se tornou conivente com o grupo criminoso. Isso ocorreu com uma empresa que fornecia internet para uma comunidade da capital. A empresa chegou a cortar cabos de outras empresas provedoras para ter exclusividade com os traficantes. A empresa tinha o lucro só para ela, sem concorrência, e podia pagar a mensalidade para o tráfico tranquilamente. Ele começa a prestar contas ao líder da facção, à época, Luana, mostrando a ele assim, ó, hoje eu vou fazer o corte da internet do concorrente tal, hoje eu vou picar a internet do ciclano, de outras empresas. Então a gente vê ali que ele deixa de ser uma vítima, ele se associa à facção criminosa, ele forma uma sociedade, né? Ele e a facção criminosa se tornam sócios do negócio e, com isso, a facção determina que os moradores daquela região contratem apenas a internet dessa facção criminosa, dessa empresa, para que aí, assim, eles consigam ainda mais valores, né, para gerar ainda mais a sua rede criminosa. Os policiais do Espírito Santo fizeram toda a investigação daqui e foram para o Rio buscar apoio da Polícia Carioca para executar a operação. Descobriram que a agência bancária paralela, que fica no Complexo da Maré, chegou a movimentar R$43 milhões em apenas 6 meses. No dia da operação, nós podemos dizer que foram 8 blindados empregados, foi todo o batalhão, todo o BOP foi empregado. Nossos policiais, nós estávamos em 12 policiais, atacamos várias áreas dessa do Complexo da Maré ao mesmo tempo. Isso reduziu a possibilidade de confronto. Mas, assim, também houve confronto no Morro do Timbal, houve diversas barricadas desarmadas, houve confronto, teve 2 óbitos de meliantes. O esquema atua aqui no Espírito Santo pelo menos desde 2023. No total, 17 contas foram bloqueadas, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 6 mandados de prisão temporária cumpridos. A previsão da Polícia Civil é, em um ano, com esse trabalho, arrecadar em média quase R$1 bilhão. Então, esse é o trabalho. Nós vamos agora invadir o produto interno bruto criminoso, né, dessas quadrilhas, que nós entendemos que é a segunda economia mundial. Nós vamos agora reverter todo esse dinheiro para o Estado e para a Polícia Civil. Nosso objetivo com essa operação, portanto, é devolver os espaços públicos para a população e devolver também a liberdade de escolha e a liberdade dos empresários, dos prestadores de serviços, de exercerem suas atividades sem serem extorquidos pelas facções. Muito bem, essa operação continua, né? Mas a gente divulgou na reportagem agora, por meio da coletiva de imprensa, os resultados parciais. Eu falei Complexo do Alemão agora há pouco, Camargão, mas é Complexo da Maré. Então o TCP tinha essa agência bancária lá no Complexo da Maré, que gerenciava aí o dinheiro proveniente de traficantes de toda parte do Brasil. Em 6 meses... eles movimentaram R$43 milhões. Parte desse dinheiro, claro, foi do Espírito Santo, foi daqui para lá. E isso a ponto de corromper alguns comerciantes daqui, pelo menos um comerciante daqui, como a reportagem mostrou. Mas a investigação vai continuar e a gente vai continuar mostrando os outros desdobramentos. Tá certo, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí ao nosso...